Olá, tudo bem com você? O que eu quero falar com você hoje é sobre algumas vertentes em relação à fé. Nós sabemos que a fé é a convicção das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Olha que legal isso aí. Agora, como é que você adquire a fé? Segundo a palavra de Deus, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Ou seja, você tem que ouvir falar da palavra de Deus o tempo todo, para que você possa adquirir essa fé. E agora, como é que você fortifica essa fé? A palavra de Deus diz que as tribulações fazem com que você fortifique essa fé que você adquiriu pela palavra que você ouviu. Agora, existe uma outra vertente muito importante que as pessoas não param para pensar. E é por isso que muitas pessoas acabam apostatando da fé, abandonando a fé e se sentem inseguras em relação à fé. Como é que você vai dar manutenção para a sua fé? Como é que você vai fazer para essa sua fé não diminuir, não acabar? Né? Olha só que legal. Para você dar manutenção na sua fé, você tem que servir a Deus. Você tem que falar de Jesus para as pessoas. Você tem que servir aí na sua obra, na sua igreja. Você tem que criar meios para poder divulgar o seu evangelho, para poder divulgar o evangelho de Jesus. Você tem que estar sempre apto a trabalhar para o reino de Deus. É o único meio de você dar manutenção para a sua fé. Certo? Porque senão, olha o que acontece. Quando você não dá manutenção na sua fé, é igual o caso de um carro, você vai querer viajar longe sem manutenção no carro, pode quebrar no meio do caminho. Você vai sem segurança. E quando você não dá manutenção na sua fé, você começa a sentir que essa fé vai enfraquecendo. Como é que a gente acaba não dando manutenção nessa fé? É simples. A gente vê todo tipo de filme, na verdade, mas muito poucos filmes que trazem a palavra de Deus, que trazem a grandeza de Deus. Nós ouvimos músicas o tempo todo através do Spotify, não é verdade? Mas quantas vezes nós vamos lá buscar algumas músicas que trazem a grandeza de Deus para a nossa vida, que refletem a grandeza e a totalidade de Deus para a nossa vida? Quando? Não é verdade? Então, quanto mais a gente deixa de buscar as coisas de Deus, a gente começa a enfraquecer. E quando precisar usar essa fé, escute bem o que eu vou te falar. Algum problema na sua vida, problema de saúde, talvez na sua vida, talvez na vida de algum parente, na vida de algum ente querido seu, de algum amigo, você vai perceber que você vai ficar totalmente inseguro. Sabe por quê? Porque a sua fé não teve manutenção. Porque você acabou enfraquecendo na sua fé. Talvez um problema na sua empresa, talvez um problema no seu emprego, no seu casamento, nos seus negócios, né? E aí você vai ver que quando você precisar dessa fé, você vai ver que ela não vai estar lá. Você vai ficar inseguro, vai ficar ansioso, né? Vai ficar com medo da situação, simplesmente porque você não deu a manutenção na sua fé e quando você precisou usá-la para o seu benefício, ela não vai estar lá. E o que é pior, não é só isso. O pior é que quando você não dá a manutenção na sua fé, quando você for tentar falar de Jesus para as pessoas, você vai ter vergonha de falar de Jesus para as pessoas. É isso aí. Você já sentiu vergonha de falar de Jesus para as pessoas? Já sentiu vergonha de falar de Jesus para algum parente seu? Para algum amigo seu que talvez está contigo toda hora? Você tem vergonha de falar que você é cristão? Tem vergonha de falar que você confia e acredita em Jesus? Pense nisso. Se você está com vergonha de falar de Jesus, é porque você não está dando a manutenção necessária da sua fé. E o interessante é que essa fé foi o próprio Deus, porque a fé foi repartida. Segundo a palavra de Deus, a fé foi repartida. Eu ganhei um pedaço, o outro ganhou um pedaço, todo mundo ganhou um pedacinho disso. Certo? Agora, a fé ela tem que crescer. Deus te dá um pedaço e agora você tem que trabalhar para essa fé crescer. Né? Então, ela vai crescer nas suas tribulações, você vai ouvir a palavra de Deus e ela vai entrar em você e você vai ter que dar manutenção. E a manutenção, como eu já falei, é servindo
ao Criador o tempo todo, sem ter vergonha, sem ter medo, tendo esforço e ousadia. E eu te garanto que na hora que você precisar usar a sua fé, você não vai esmorecer. Creia nisso. Eu acredito e declaro que se você fizer isso, você vai ser um campeão de fé. Nunca esqueça, Deus está contigo e Ele nunca te abandonará.